Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? A gente tá ao vivo agora. Desculpa o atraso, gente. Eu tive problema aqui com a minha internet e acabou atrasando um pouco. Desculpa, viu? Pessoal, hoje eu resolvi gravar essa live porque o meu Instagram ele tá voltado muito sobre comportamento humano, sobre autoconhecimento. Eu sempre tô passando aqui bastante coisa sobre como você se desenvolver uma mentalidade de merecimento, uma mentalidade mais próspera, uma mentalidade onde você consiga lidar com as suas dificuldades, com as questões emocionais que a gente carrega aí no decorrer da nossa vida. E como isso impacta o nosso dia a dia como pessoa, como profissional. Muitas vezes a gente está tentando aí desenvolver ferramentas, projetos e isso afeta muito a nossa vida no dia a dia. A questão emocional, como que a gente se sente, como que a gente enxerga a vida, como que estamos lidando com os outros diariamente. Eu vou passar aqui nessa live para vocês sobre a inteligência emocional, o que ela interfere, como que ela impacta na nossa vida. Eu vou passar para vocês 8 passos que, se você praticar, você tiver uma dedicação de autoobservação, de você se perceber nesse contexto diário, como que você se sente, como você enxerga o mundo, como que as suas emoções elas interferem no seu desenvolvimento, como pessoa, como profissional, como parceiro de relacionamento, como amigo. É muito importante no mundo que a gente está vivendo agora, onde a gente é muito cobrado, tanto a nível profissional como de família, como mãe, como pai, como pessoa. A gente precisa estar bem empoderada das nossas emoções. Por quê? Como que a gente percebe o mundo que a gente vive? De acordo com o que a gente sente. O que a gente sente hoje? Eu tô feliz? Eu tô triste? Eu tô com raiva? O que tá me prejudicando diariamente que eu não tô conseguindo focar no que eu deveria? É importante perceber que as nossas emoções, ela diz muito sobre você e sobre o que acontece ao seu redor. Por quê? Se eu me sinto triste, eu não vou ter uma reação legal quando algo me acontece. Exemplo, um conflito. Eu tô lá na minha rotina, de repente eu me deparo com um conflito que eu não estava esperando e esse é um dia que eu estou me sentindo triste. Imagina só como que isso vai mexer comigo. Eu posso ter uma reação boa de saber lidar com isso, ou eu posso ter uma reação explosiva, onde eu acabo agindo impulsivamente e não seja tão assertiva naquele momento para lidar com aquele conflito. E muitas vezes a gente está triste, não é nem por questão do trabalho ou pela pessoa em si que está ali naquele envolvimento do conflito. A gente está triste por questões mesmo nossas que a gente acaba não se observando e a gente acaba tendo decisões impulsivas ou sendo como se diz, a ignorância emocional, ela reflete na gente, né, uma reação não tão positiva como poderia ser. Se eu perceber que eu não estou no meu melhor dia, eu vou ter uma reação diferente quando tiver um conflito. E assim, o que eu percebo? Quando eu tô alegre, eu lido melhor com as minhas questões. Pode ter o conflito que for, que eu vou ficar bem com isso. Isso não vai me impactar. Eu vou conseguir olhar com discernimento e resolver aquele conflito. Isso não vai me trazer resquício durante um dia inteiro, durante o pós-expediente, onde eu chego na minha casa, né? E eu me deparo com uma situação que eu talvez não seja tão assertiva, mas eu sei lidar com aquela emoção não me impactou. E hoje a gente vive um mundo que as pessoas estão muito reativas. Tudo que você fala parece que é pro lado pessoal, né? É como se você estivesse atacando a pessoa. Então, somente os líderes, quem é líder aí sabe que muitas vezes você vai precisar fazer um feedback numa pessoa. E dependendo do estado emocional dela, esse feedback pode cair como uma orientação boa
ou pode cair como uma crítica que ela não vê nada de importante ali que vai agregar na vida dela e ela acha que aquilo está sendo algo pessoal, ela não consegue enxergar que aquilo pode ensinar ela a ter uma vida melhor ali de desenvolvimento, ouvindo aquele feedback. É muito difícil dar feedback, gente, não é fácil. A gente está aí no começo do ano, um ano começando, a gente não tem facilidade de encontrar palavras para dar um feedback onde a pessoa consiga enxergar algo positivo. É muito difícil. Uma dica que eu dou, tá? Que eu observo muito. Procura sentir essa pessoa. Às vezes você vai fazer um feedback e ela não tá no melhor dia dela, então não faça esse feedback nesse dia, faça em outro dia. Por quê? Quando você percebe a emoção do outro, você vai sentir de alguma forma que aquela pessoa ela não está bem para ouvir, dependendo do que você for falar. Então, adie esse momento. Por quê? Porque você pode esperar essa pessoa estar no momento melhor dela e ela receber melhor essa observação, essa orientação e ela progredir, e ela melhorar. Exemplo, eu preciso falar com uma pessoa sobre algo que aconteceu que não foi legal. Mas essa pessoa, ela passou por uma situação em família, onde ela perde um ente querido, onde ela está sofrendo um processo de separação. Então, não é um momento bom de você falar de feedback nessa hora. Você melhor esperar um momento certo, onde essa pessoa esteja melhor. Então, a inteligência emocional, ela vai te dar pilares para você perceber como você está e como o outro está. Por quê? Se você tiver inteligência emocional para conversar com uma pessoa, você nunca vai ser interpretada de uma forma muito negativa. Por exemplo, levar para o lado pessoal, né? Eu preciso me relacionar com várias pessoas, eu preciso trabalhar com várias pessoas e eu preciso ser assertiva. Não é você querer agradar ou você querer mostrar uma coisa que você não é isso. Você precisa se autoconhecer, saber o que você é e perceber o outro, como que ele está nesse contexto. Ele sabe exatamente onde ele está, por que ele está ali, o que ele está fazendo de bom ou ruim. Muitas vezes a pessoa ela não está situada naquilo que ela está fazendo. Exemplo, a gente como liderança, você tem lá a sua equipe de trabalho, você é o espelho dela. Observa bem, se você está num dia que você está irritado, com raiva, automaticamente você passou isso de alguma forma. E ali, aquele momento, acaba ele ficando denso, pesado, porque as pessoas te sentem. Então, a forma como você fala, a forma como você olha, você está mostrando emoção, mas você não sabe disso. Você não percebe. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. Como eu estou, para que eu perceba o outro. Eu vou perceber o outro a partir do momento que eu estou me percebendo. Só que muitas vezes a gente não nos enxerga. A gente não percebe como que tá minhas emoções hoje, por exemplo. A gente, mulher, tem TPM. Tem dias do mês que a gente está com uma intolerância razoável. A gente percebe que a gente não tem muita paciência, né? A gente não tá a gente tá sensível e tá um pouco triste, chateado, sem saber até o motivo, mas é natural. A gente tem os dias do mês que a gente acaba ficando mais frágil, né? E nesse dia, a gente acaba pecando em alguns momentos. A gente não percebe, mas a gente peca. Às vezes é uma resposta que a gente dá que a gente foi um pouco seca, grosseira. A gente não percebe, mas a gente às vezes pode falar um pouquinho mais alto. Então, são reações de emoções que a gente não está reconhecendo naquele momento, mas que ela está impactando diretamente o nosso trabalho, a nossa vida diária, as nossas relações. Então, se auto-observar. O que eu ensino aqui de primeiro passo para vocês? Se auto-observa mentalmente. Eu tô triste hoje, e se eu tô triste? O que despertou essa tristeza? O que aconteceu comigo para eu estar triste? Eu vou reconhecer essa emoção. Eu vou ver que ela tá ali, vou acolher ela, vou entender e vou ressignificar ela. Por que essa emoção de tristeza tá aqui comigo? Por que ela chegou? Qual foi o gatilho? Porque muitas vezes você está bem e de repente você ouviu algo e te deixou triste. Mas você não acolheu isso, você deixou isso ficar. E o primeiro passo importante é o que? Reconhecer uma emoção é você ressignificar ela de primeiro momento e não deixar ela permanecer.
Essa tristeza veio 8 horas da manhã, ela não tem que permanecer. Se você ressignificar ela, ela vai embora. Ela vai ser acolhida, ela vai ser entendida e ela vai passar. Agora, muitas vezes, a gente sente e não ressignifica. A gente guarda, leva aquilo pra frente, vai embora, terminou um dia inteiro de trabalho, você chega na sua casa e você taca aquilo. Por quê? É necessário respirar, tira um momento, respira, avalia e ressignifica. Por quê? Se você entende a emoção, ela não prevalece, ela não fica. Mas se você não entende, não ressignifica e não acolhe, ela vai perdurar ali mais tempo. Isso vai gerar vários desgastes, porque você vai ter um comportamento que não é a sua essência. Você vai estar movido nessa emoção e às vezes a gente não é assertivo quando está na emoção, né? Então, primeira coisa, observa-se mentalmente e sinta a sua emoção. É raiva, é tristeza, é alegria, é tédio, às vezes até um tédio pode acontecer. Então, observa ela o tempo todo. E aí você vai aprender a acolher e ressignificar. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo é você ter autocontrole. O autocontrole é primordial. Quando eu não controlo minhas emoções, eu sou controlado por elas. E qual é o impacto disso? O impacto é que eu vou tomar decisões e vou fazer coisas que eu não queria fazer. Eu simplesmente fui impulsivo, né? Eu fui impulsivo. É ignorância emocional. A gente acaba agindo pela ignorância mesmo, de não perceber o sentimento, de não ressignificar ele, e a gente vai nessa impulsividade. Então, quando eu não controlo minhas emoções, eu sou igual um navio, né, sem um capitão. Ele vai para qualquer lado e ele pode ser destruidor, porque a palavra que a gente usa tem poder. Nunca devemos falar coisas com emoções exacerbadas, porque isso destrói uma pessoa. A autorresponsabilidade é muito importante. O que eu falo, eu vou impactar pessoas, né? A palavra é uma energia muito forte. Deus, o Criador, criou o universo primeiro com um som. Tudo foi criado com um som. Então, assim, as palavras precisam ser bem ditas, precisam ser pensadas, precisa entender que ela pode fazer uma pessoa muito feliz, como pode deixar a pessoa muito triste, muito mal. E ela não vai ficar bem rápido, ela vai precisar aí de tempo, ela vai precisar às vezes de terapia. Por quê? Porque uma palavra, ela pode destruir uma vida, ela pode destruir uma pessoa, porque tá mexendo com a essência, tá mexendo com a autoestima, tá mexendo com a alma dela, né? Então, essa autorresponsabilidade de controlar as emoções é para tudo, é pro trabalho, é pro relacionamento, todos os relacionamentos a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. E detalhe, tá? Se você estiver rodeado de pessoas que não pensam para conversar com você, que não pensam para falar, que chega simplesmente vomitando tudo que ela pensa, e geralmente ela usa aquela frase que fala assim: eu sou honesto, eu falo o que eu penso. Não é assim. Eu vou falar tudo o que eu quero, o que eu penso, baseado na minha história de vida e na minha experiência. Não é o outro. É aquela coisa, né? Quando eu falo muito, eu tô falando mais de mim do que do outro. Então, esse negócio de ser honesto, de falar o que pensa, precisa aprender a controlar as emoções para usar isso com responsabilidade. Autorresponsabilidade. E responsabilidade com os sentimentos do outro, porque você simplesmente pode destruir uma vida com as palavras, com uma coisa mal falada, mal pensada. Lembra que o meu ponto de vista é sempre sobre o que eu vivi, não é o que a pessoa vive. Então essa autorresponsabilidade é importante no controle das emoções. Se eu controlo as minhas emoções, eu não vou sair vomitando em cima das pessoas coisas que elas não têm nada a ver, que não pertencem a elas. Talvez é o meu mau momento ali que eu vou estar despejando nela alguma coisa. Então, perceber isso e ter o autocontrole, né? Nem sempre a verdade minha não é a mesma verdade do outro, porque o outro tem uma vida particular dele e eu tenho a minha. Então essas verdades precisam ser bem pensadas. Será que é verdade mesmo? Será que eu tô certo? Porque a gente precisa entender, a gente tá aqui evoluindo e aprendendo, a gente não tá aqui pra julgar. A gente não tá aqui pra dizer se é certo ou errado, a gente tá aqui pra dar o nosso melhor. A gente tá aqui pra evoluir junto com as pessoas.
Então, o autocontrole das emoções, ele vai dizer muito sobre você. E você vai automaticamente selecionar as pessoas que você quer ouvir e estar perto. Porque se você tem gente perto de você que é um turbilhão de emoção, que simplesmente chega falando e jogando tudo ali na mesa pra você, como se você fosse a pessoa que vai absorver tudo que ela tá sentindo e resolver o problema dela, e você não vai poder resolver o problema dela. Então, a gente precisa tomar cuidado com as emoções. O autocontrole é o primeiro passo. Quando eu ficar muito tensa, nervosa, eu vou respirar, vou procurar um lugar, vou respirar, vou tentar ali me acolher. Se possível, eu falo muito de meditação, tá, gente? Porque esvaziar a mente no momento de emoção forte funciona muito. Eu uso uma técnica que é assim, ó, você fecha seus olhos, respira no seu movimento mesmo, sem muita frescura de contar essas coisas, não. Fecha seus olhos, se imagina no céu onde não tem nada, onde só tem você, o céu e as nuvens e aquele espaço vazio, sabe? Quando você se vê assim, longe de tudo, imagina esse espaço, aquela emoção tensa, ela vai embora, sabe? Às vezes a pessoa dispara um gatilho na gente que a gente realmente perde o controle, né? A gente fica triste e dá uma angústia na hora. E você imaginar que você tá no céu, que você tá ali com as nuvens, que tá aquela brisa gostosa, que ninguém tá perto, parece que dá uma sensação de acolhimento. Você fica mais calmo, né? Se imaginando nesse contexto do vácuo, do vazio. Não tem ninguém, só tá eu. E eu tô respirando e tô me acalmando. Isso funciona bastante pra mim. Quem não curte meditação, não curte respiração, né, fazer aquela parte de cronometrar a respiração para meditar. Eu não curto muito, então eu procuro mais me mentalizar nesse lugar. Ou um jardim muito lindo, onde você vê flores maravilhosas e sente a brisa, ou no mar, onde você fica de frente pro mar e respira e sente aquele ar gostoso, onde ninguém tá perto. Precisa fazer isso quando você tiver uma emoção muito forte, que você perceber que você não está bem, vontade de chorar, angústia, uma tristeza, receber uma notícia aí que deixou você muito triste. Procura esse momento, não finge que não tá acontecendo, não ignora a sua emoção, porque ela vai vir de outras formas monstruosas que você nem vai perceber, né? Então é importante o autocontrole, tá? Outra coisa muito legal que eu faço e que eu percebo muito, assim, as pessoas sentirem a minha energia, o meu olhar, é a consciência social. O que é uma consciência social? Eu vivo no meio de pessoas onde eu tenho que interagir com elas, onde eu preciso ter uma comunicação efetiva com essas pessoas. Então, essas pessoas, elas vão conversar comigo e eu preciso ter uma escuta muito ativa. O que é a escuta ativa? A escuta ativa é você ouvir essa pessoa com atenção, com muita atenção. Você tem que perceber ela, sabe, de uma forma diferente. Porque quando alguém vem te procurar para conversar, essa pessoa, ela quer um acolhimento, sabe? Essa pessoa, ela quer ser ouvida, mas ouvida de verdade mesmo. Não é simplesmente ouvir, é ouvir com atenção. Você está no estado de presença. Quando alguém fala, a gente precisa estar com uma escuta ativa, presente. Eu estou aqui com você, eu estou te ouvindo, eu estou sentindo o que você sente. É nesse nível de troca. Porque é diferente quando você fala com alguém e essa pessoa não tá te ouvindo, você sente que ela não tá ouvindo com atenção. Isso é triste, porque parece que você está falando com a parede, né? E isso te causa aquela sensação de não importante. E às vezes você tá péssimo e precisando ser ouvido, e você fica pior, porque você vai falar com uma pessoa e essa pessoa não te escutou ativamente. Isso dá grande impacto nas relações, muito, tá? Isso é inteligência emocional, escutar ativamente, com estado de presença. É a pessoa chegar para conversar e você tá aberto, né, para ouvi-la, não só ali no piloto automático. Tô no celular, tô fazendo outra coisa no computador e não tô ouvindo. Não, precisa parar e olhar para essa pessoa e ouvir atentamente o que ela tá falando. Porque você vai sentir a emoção dela quando você escuta ativamente. A única forma de você perceber o outro ser humano é escutar ativamente ele nessa troca.
de olhar nos olhos, de sentir a energia, de sentir essa emoção. Você só vai ser bom em fazer leitura de emoção de uma pessoa e desenvolver inteligência emocional quando você conseguir ouvir ativamente. Sem ouvir ativamente, você não vai conseguir perceber nada. Vai ser mecânico, vai ser automático. E depois vai sair dali e você não vai saber nada que a pessoa te falou. Não vai criar conexão. E inteligência emocional, a gente cria conexão com as pessoas, a gente cria autoconfiança, a gente cria credibilidade. Por quê? Se a pessoa te procurou para conversar, é porque ela precisa conversar, ela quer falar. Então, é importante você fazer isso, escutar ativamente, tá? O outro passo que eu vou falar para vocês é sobre a comunicação. A comunicação é a forma que você expressa suas emoções. Por exemplo, eu tô muito alegre e eu quero expressar isso. Então eu vou ter que falar com muito entusiasmo, vou ter que mostrar brilho nos olhos porque eu tô muito feliz, porque algo extraordinário aconteceu e eu quero compartilhar. Então é uma emoção que o outro sente. Então, saber expressar uma emoção é muito importante para criar uma boa comunicação. As pessoas, elas nos observam e a gente observa também. Só que muitas vezes a gente está no piloto automático e a gente não se percebe e muito menos percebe o outro, porque a gente está ali, sabe, envolvido, distraído, e você não vê essa necessidade ali no momento de você estar conectado. Mas a boa comunicação é quando ela é direcionada, quando ela é expressada de verdade. Ela não é só simplesmente falada, ela é expressada. Então, saber se expressar com emoção cria muita conexão, cria muita credibilidade. Você conquista pessoas, você recebe delas o melhor que elas têm. Então, é muito interessante, muito legal mesmo, você ter uma comunicação assertiva, onde você mostra suas emoções sem nenhum problema. Porque qual o problema de eu ser emoção? Eu só preciso encontrar o equilíbrio, eu só preciso dosar isso, né? Se ela for positiva, eu tenho que mostrar, eu tô bem, eu estou legal, eu quero fazer, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar como é legal essa emoção, eu tô me sentindo feliz. Então, você desperta no outro aquela vontade de sentir isso, de sentir entusiasmo, de querer algo. Então, emoção cria conexão. E para a comunicação, ela é fundamental, muito importante. Então, saber expressar suas emoções, ela é fundamental para uma boa comunicação. Isso é fato, em qualquer área da sua vida, seja em família, seja no trabalho. Comunicação, ela vai fazer diferença para você no mundo inteiro, aonde você estiver, aonde você chegar, as pessoas vão te sentir, porque você sabe expressar emoção. Então, esse é o quarto passo, que não pode deixar de praticar. Expressa suas emoções com clareza, seja comunicativo, porque hoje a gente precisa fazer network, a gente precisa conhecer gente, a gente precisa desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. A gente tem que estar conectado de verdade com as pessoas, com alguém que a gente está se relacionando, porque senão isso não vai gerar nada de aprendizagem, porque não existe troca. Se não existe troca, eu não aprendo e o outro também não aprende nada, né? Fica tudo muito no automático e não agrega. E as pessoas não querem repetir, não querem voltar naquele momento, não querem mais tá naquela conexão, porque ela não se sentiu conectada, ela viu que aquilo foi muito dinâmico, muito seco, muito sem emoção, ela não vai se interessar. Até para quem quer cliente, vender e etc., é muito importante saber se expressar com emoção. É isso, é o que vai trazer a pessoa para você, as suas emoções. Então, inteligência emocional, ela tá fundamentada nessas habilidades, né? Eu citei aqui para vocês autoconhecimento, o primeiro deles, porque se eu não conheço minhas emoções, eu não vou conhecer as emoções do outro, né? Eu preciso me autoconhecer, eu preciso me sentir para poder sentir o outro. O segundo passo foi o autocontrole, porque sem autocontrole a gente não administra bem o que a gente gostaria de ensinar, de passar, de ser percebido aonde você estiver. O autocontrole é muito importante, porque vai ter gatilhos o tempo todo e você, se não tiver autocontrole, você vai se deixar levar por essas emoções que às vezes são negativas e isso não vai ser bom pra gente, né? Isso não é bom pra ninguém. Autocontrole é tudo. Consciência social, que é você fazer a escuta ativa, saber escutar ativamente uma pessoa, porque senão você não vai gerar
nenhuma relação com ela, se você não souber ouvi-la ativamente. E eu parei agora na parte da comunicação, que é expressar emoções, tá? Para quem chegou depois, eu tô no 4º tópico, terminei ele agora. E agora eu vou pro 5º, que é habilidade para resolver conflitos, sem deixar as emoções negativas dominar a situação. A parte de conflito, gente, é uma coisa bem delicada, porque quando eu vejo um conflito e eu tô dentro dele, as minhas emoções estão exacerbadas. Por quê? Porque houve gatilhos, né? São pessoas debatendo, querendo resolver um problema, e eu tô envolvida nesse problema. Então, eu vou ter que ter essa habilidade de sair desse problema e enxergar ele de fora. Não tem outro jeito, tá, gente? Quando a gente tá num conflito, a única forma de você ficar neutra, conseguir pensar, é você sair desse cenário e analisar o contexto como um todo, né? Somente quem é líder sabe disso. A gente, se tiver muito envolvido no conflito, você não consegue resolver. O que eu quero dizer? Você tem que ter a parte racional e a parte emocional. Que você vai fazer o quê? Você vai entender aquela sua emoção naquele momento e vai entender a emoção das outras pessoas também. E aí você vai partir para a parte do objetivo. O que eu tenho que fazer para resolver isso? Então você vai focar no que é preciso fazer para resolver. E não procurar culpado, não fazer julgamento. É esse momento de racionalidade. Eu tô com a minha emoção aflorada, porque eu estou envolvida nesse conflito, mas eu sei que todo mundo aqui tá com um objetivo comum. E a gente quer resolver ele. E o que precisa fazer? Eu preciso sair dessa emoção para conseguir pensar e encontrar a solução. Porque se eu ficar envolvida e entrar naquela energia ali da emoção de nervoso, de ansiedade, de preocupação, eu não vou pensar com clareza. Não vou ter clareza e não vou conseguir agregar ali naquele grupo, não vou conseguir ajudar em nada. Porque eu vou estar movida pelas minhas emoções. Então, a habilidade para resolver conflito é você não deixar a emoção negativa do grupo, daquele momento, dominar você. Você vai sair desse contexto. Não vai ficar nele. Você vai sair para poder pensar com clareza e resolver. Essa é a parte mais importante, gente. Você, para resolver um conflito, se você estiver dominado por emoção negativa, você vai acabar perdendo o controle. E aquelas pessoas que já estão ali inflamadas emocionalmente, elas não vão conseguir te ajudar, porque elas também estão envolvidas com aquilo de emoção negativa do problema, porque o conflito geralmente vem com um problema, né, para resolver. E aí, quando vem o problema, as pessoas automaticamente elas vão procurar culpado. E essa é a questão. Porque quando eu procuro o culpado, minhas emoções elas ficam mais ainda exacerbadas e eu não penso com clareza. Não existe culpado. Existe um problema que tem que resolver e você vai resolver o problema. Depois que resolver esse problema, aí você vai pensar ali nos fatores. O que poderia ter sido feito, pensado com antecedência para aquilo não acontecer e vamos melhorar para não acontecer. Mas não existe ficar ali naquela emoção que nem eu vejo que as pessoas... A gente é viciado em ficar na emoção negativa. Eu percebo muito isso, sabe? As pessoas, elas em vez de não perder tempo procurando justificativa, ela prefere ficar ali remoendo, mas não quer ter objetivo de falar, não, tá, aconteceu, tá bom, tudo bem, não foi legal, não gostei, mas eu vou resolver e depois eu vou verificar como que eu faço melhor para não acontecer mais. Então, principalmente em questão de trabalho, isso é muito dinâmico, isso é muito, acontece com muita frequência. Procura-se um culpado, mas não procura-se a solução. Eu, como liderança, ou como eu vejo assim, uma coordenação de uma empresa, uma empresa que está preocupada em desenvolver pessoas, ela não quer que busquem culpado, ela quer que melhorem as habilidades para que aquilo não aconteça mais, porque o erro faz a gente crescer, evoluir. O erro ele não é 100% ruim, nada é 100% ruim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Nem sempre vai sair do jeito que a gente quer e tá tudo bem. A gente vai melhorar, vai pegar essa lição e vamos refazer ela e vamos reestruturar, porque isso pode ser melhorado. E as coisas só melhoram, infelizmente, quando acontece algo ruim. Parece que não tem outro caminho da gente resolver. Porque a gente pode estar acertando sempre. A gente segue todo um caminho para ser assertivo. Mas em algum momento algo pode sair errado.
E a gente precisa estar no controle dessas emoções para a gente não agir de forma negativa. E a forma negativa geralmente é essa, é ficar procurando um culpado, ficar procurando por que aconteceu. Não tem que ser dessa forma. A gente precisa entender que a gente tá para resolver. E a gente vai aprender com essa lição. Como? Eu vou rever o que aconteceu de ruim e vou traçar um plano de ação para que isso mude. E não vai mais acontecer. E se acontecer, é porque não foi bem estruturado e precisa ser melhorado. Então é ter essa maturidade de entender que a gente não está no controle de tudo, que coisas ruins podem acontecer, mas que a gente vai dar um jeito, a gente vai reaprender, vai melhorar o processo. E isso não vai mais acontecer e a gente vai aprender cada dia mais. Porque não tem outro caminho. A gente precisa entender que a gente está aprendendo, ninguém sabe tudo o tempo todo. E eu tenho uma equipe, eu sei que essa equipe tem fragilidade, eu tenho fragilidade, né? A gente está num processo de evolução. Precisa compreender isso e aceitar. A gente não é perfeito, não existe perfeição. Primeiro ponto. Então, a habilidade para resolver conflito é isso. Eu estou aprendendo, todos estão aprendendo. E quando tiver uma situação difícil, eu vou entender o processo e não procurar julgar e nem culpar. Eu vou resolver. E aquela emoção negativa, quando eu penso dessa forma que eu vou resolver e não vou ficar perdendo tempo procurando o porquê, naquele momento não, porque eu preciso resolver. E eu preciso eliminar aquele momento de energia densa ali, de tristeza, de chateação. É isso. Então, a habilidade para resolver esse conflito é eu procurar a solução dele e aprender com ele. E acolher essas pessoas também. Porque essas pessoas ficam muito frustradas quando erram. Ficam muito tristes. Então, eu vou reestruturar, redesenhar, vou aprender e não vou julgar. Esse é o ponto. E aí você já não tá mais na energia negativa. O sexto passo, né, agora, empatia. Eu adoro a palavra empatia. Por quê? A empatia, ela é uma emoção que transforma a vida da gente e a vida do outro, tá? Você vai perceber o que o outro tá sentindo através de você mesmo. Como? Eu vou me colocar naquele cenário onde aquela pessoa tá passando por uma situação que ela não tá sabendo lidar, por isso que ela tá nervosa, tá xingando, tá brigando, tá super revoltada. Tá, mas eu preciso entender o que ela tá sentindo pra eu conseguir ter essa empatia. Mas assim, olha, mas essa pessoa foi muito rude, muito grosseira, não quero saber o que ela sente. Gente, não tem como. Sem empatia, se a gente não tiver empatia na vida, a gente nunca vai ser uma pessoa, um ser humano evoluído. Sabe por quê? Tudo vem do princípio de você ter empatia desde que você é um ser humano, que você nasce. Por quê? Quando a gente é criança, que a gente não tem tanta crença, que a gente não tem tanto pensamento ruim, tanta visão ruim do mundo. Porque assim, uma coisa é certa. Todo ser humano, você pode pensar aí na sua vida, você conheceu várias pessoas. Embora elas errem, elas sempre querem acertar. Não tem ninguém que fique intencionalmente o tempo todo querendo ser ruim, gente. Não tem. As pessoas acabam sendo ruins, sim. Acabam tomando decisões equivocadas, fazendo julgamentos e machucando os outros. Mas, na maior parte do tempo, ela quer ser uma pessoa boa. Eu na minha vida inteira, eu não conheci tanta gente ruim assim que quer destruir todo mundo. Eu sempre vi pessoas que erraram, mas no fundo, na essência delas, elas queriam acertar. Elas queriam ser felizes, elas queriam melhorar a vida delas, elas queriam ter uma família, elas queriam ser realizadas, elas tinham sonhos, sabe? No fundo, as pessoas querem ser boas, as pessoas querem acertar. Elas só não sabem o caminho e não têm esse controle emocional, essa inteligência. Elas não se percebem no contexto. Muitas vezes elas acham que são vítimas e que a vida foi cruel com elas. E elas acabam achando que ser cruel, ser ruim é o caminho, porque elas foram muito machucadas. Nunca esquece, quem machuca tá muito ferido, tá? Tá muito ferido. Então não tem a ver com a gente, uma grosseria que você recebe. Você recebe não, porque você recebe se você quiser. Não te pertence grosseria, tá? Nunca deixe uma grosseria afetar você, porque não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Então pergunta, a quem pertence isso? Não me pertence, acabou. Você já bloqueou aquela emoção e não deixa ela entrar na sua vida.
Porque o que o outro fala, o que o outro pensa sobre você, não é sobre você, é sobre ele, né? São coisas dele que ele não reconhece. Porque nós somos o espelho um do outro. Se eu olho pra você e vejo coisa ruim, não tá em você, tá em mim. Porque eu vi em você coisas que eu não tratei, que eu não curei. Então eu vou ver o negativo, baseado no que eu passei, no que eu sofri. Então é muito importante a gente perceber que a empatia, ela é a chave dos relacionamentos. Precisamos ter empatia. Não tem como viver sem. Porque se você quer ter um bom relacionamento, se você quer viver com tranquilidade, com paz de espírito, você quer ser uma pessoa que você agrega na vida do outro. Então, sem empatia, não tem como. Precisa, tá, gente? Precisa se colocar naquele lugar, precisa olhar, avaliar e perceber o que a pessoa está sentindo. A gente passa por tanta coisa de ruim que muitas vezes a maioria das pessoas elas não expressam isso, mas elas sentem, elas passam dificuldade e você vê essa pessoa às vezes muito ela tá rígida, ela tá fechada, ela não quer conversa, ela tá passando um momento transitório aí de mudança, ela tá passando uma situação difícil e muitas vezes é julgada, essa pessoa ela é grosseira, essa pessoa ela tá dispersa. Então, assim, precisa avaliar muito bem o que o outro sente para não fazer julgamento precipitado, para não ser uma pessoa que seja tóxica, sabe? Precisa tomar muito cuidado. Então, a empatia, ela traz para você uma visão do que o outro sente, do que o outro pode estar passando e que eu vou ter mais cuidado ao falar com essa pessoa, eu vou perceber melhor o momento dela e não ser tão intransigente. Tudo na nossa vida a gente precisa perceber. O outro, primeiro a gente se olha e vê como que a gente tá, e depois a gente percebe o outro. E empatia tá muito relacionada a isso. Eu me colocar no lugar do outro para conseguir entender aquela emoção que ele tá sentindo. Então, a empatia é o pilar fundamental da inteligência emocional. Para você interpretar pessoas, você precisa desenvolver empatia. Sem empatia, você não vai conseguir interpretar a emoção do outro e muitas vezes a gente não vai ser tão assertivo com as nossas relações, com as nossas palavras aí para conseguir criar conexões, criar relacionamentos saudáveis, tá? O 7º passo é cultivar relacionamento saudável. Porque a inteligência emocional, ela vai te dar os pilares para você ter bons relacionamentos. Se eu me autoconheço, se eu sei minhas emoções, minhas falhas, meus pontos fortes, fracos, aonde eu falho, ressignificar esse processo, acolher essas emoções negativas que eu tenho, defeitos que eu percebo que eu tenho e muitas vezes eu não quero admitir porque dói, porque eu não quero olhar para eles. Mas sem o autoconhecimento de você perceber quem você é, fica muito difícil você cultivar bons relacionamentos. Por quê? O relacionamento está voltado a uma troca de experiência de vida, uma troca de trabalho, onde eu estou oferecendo algo e fazendo algo para outra pessoa. Envolve também a parte de você se desenvolver como pessoa. Como que eu vou me desenvolver se eu não tenho bons relacionamentos? São outras pessoas que me ajudam, que me auxiliam a perceber o que eu preciso melhorar em mim, o que eu posso ser melhor no que eu faço. Então, se perceber no contexto de que você é alguém que precisa do outro para desenvolver, para crescer na vida, para poder fazer coisas grandiosas, é muito importante você ter a inteligência emocional para cultivar esses relacionamentos. Porque se eu sou intolerante, se eu sou irritada, se eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência, extremamente ansiosa, muito ansiosa, quero tudo pra ontem, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso, porque senão eu não quero. Se eu não consigo ter a paciência, a resiliência de entender que tudo é um processo e que relacionamento, a gente precisa ter esse entendimento do outro, que ele não vai ser o que eu quero, eu também não tô sendo exatamente o que ele quer, mas que a gente vai encontrar junto uma forma de trabalhar isso e desenvolver uma boa relação. Só que se eu não tiver inteligência emocional, isso vai afetar a relação. Porque eu não vou perceber se o outro ele tá bem comigo, se ele não está, se eu tenho que fazer algo para melhorar, se eu tô sendo assertiva ou não.
essa troca está sendo produtiva, não está sendo produtiva. Se essa pessoa que eu estou me relacionando, a gente não está conseguindo se comunicar, se a gente não está tendo uma troca legal, eu preciso ter essa consciência e me afastar, tá? Seja qual for a relação, eu não sei aqui quem já passou por relações assim tóxicas, digo afetiva, tá, gente? É uma coisa que impacta muito a nossa vida, muito. Eu tive relacionamento tóxico que eu fiquei uma dependente emocional, onde eu não me reconhecia mais, onde eu perdi a identidade, eu não tinha mais identidade, eu não sabia mais o que eu gostava de fazer, eu não sabia quem eu queria ser, porque tudo que eu tinha de identidade eu perdi para viver uma relação. E a gente não percebe, mas a gente se deixa manipular pelo outro de uma tal forma que você não tem mais o controle da sua vida, você perde o controle da sua vida, você perde identidade, e isso te leva a problemas, vários tipos, tá? Um deles é emocional, onde você não vê mais alegria para viver, você se acha uma pessoa desinteressante, a autoestima fica muito fragilizada. Outra coisa, você tem prejuízos financeiros porque você não evolui, você não cresce, dependendo da pessoa que você se relaciona, você não tem evolução na sua vida, porque é muito prático isso mesmo. Depois que você entende que as pessoas que você se relaciona pessoas que ou ela vai engajar você para uma coisa muito boa na sua vida, ou ela vai tirar você do seu propósito, do seu objetivo, dos seus sonhos, e você vai ser uma pessoa viva morta, porque você não tem mais sonhos, você perde. Quando você perde identidade, você perde tudo isso. Então, os relacionamentos, ele tem a função de fazer com que a gente cresça, evolui. Ele tem que evoluir, não tem outro caminho. Então, quem eu me relaciono, ou essa pessoa ela vai fazer eu ser melhor, melhorar, ou ela vai fazer eu piorar. Ela vai fazer eu estagnar. Eu não vou nem para frente, nem para trás. E aquele pouco que eu tenho de personalidade, se for um relacionamento tóxico, com uma pessoa abusiva emocionalmente, você perde sua essência e sua identidade, que é tudo que você precisa ter para fazer um trabalho, para servir a humanidade, para ser alguém que agrega no mundo uma coisa boa. Então, ter essa percepção de relacionamento saudável, isso é para tudo na vida. Não só a vida afetiva, mas a vida no trabalho, amigos. Saber selecionar pessoas que você conversa, que você se relaciona é muito importante. Tá, gente? Prestar muita atenção nisso. Relacionamentos, pessoas, com quem eu estou conversando, com quem eu estou falando, com quem eu compartilho minha vida, minhas atividades, quem frequenta a minha casa. Então, cultivar relacionamentos saudáveis envolve muita inteligência emocional, porque você vai perceber quando uma pessoa ela não é merecedora da sua companhia, quando ela não é digna de estar com você. Por quê? Pelo simples fato de que essa relação precisa agregar. Vocês podem ter altos e baixos, concordar ou não com alguma coisa, mas vocês têm respeito, vocês têm admiração, vocês têm convivência, aonde um faz a troca com o outro e ambos crescem, tá? É muito importante. Amizade, principalmente, tá? Gente, amizade é uma ligação, uma conexão, então não é todo mundo que você pode compartilhar os seus anseios, suas tristezas, suas alegrias. Você precisa perceber se essa pessoa ela tem empatia por você, se ela torce realmente por você, se ela quer mesmo o seu bem. Sabe, sentir as pessoas é uma forma de você criar autoconfiança e de você gerar conexão com elas. Então, o relacionamento está voltado ao nosso desenvolvimento. Dependendo de quem eu ando, com quem eu falo, o lugar que eu estou, isso vai ser positivo ou negativo na minha vida. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? E a inteligência emocional, ela te dá esses pilares para você, ela te ensina você a ser assertivo nas suas relações. Relação boa é relação que faz você crescer. Pessoas que têm amor em falar com você, de falar assim, olha, Michele, você é boa nisso, mas você pode melhorar nisso, porque eu vejo em você tal qualidade, e esse defeito aqui a gente pode trabalhar, você pode ser melhor, e eu gosto de você, e eu quero que você cresça, mas eu quero que você fique bem, né? Eu não quero que uma palavra que eu fale
deixe você triste. Eu só quero que você tome consciência do que você tem de melhor e o que você não tem, que você pode melhorar. E tá tudo certo, porque a gente precisa melhorar, sim. Mas existem formas de você falar isso para uma pessoa. Existem várias formas de você se comunicar, dando um feedback, dando um conselho que não seja intransigente, invasivo, grosseiro e de auto-julgamento. Porque o julgamento, gente, e crítica não funciona na prática, tá? Esse negócio de falar e achar que isso vai ter uma repercussão boa no outro, não tem. Não tem. Porque dependendo da forma que você faz a crítica ou a observação para aquela pessoa melhorar, ela nem sempre ela vai conseguir entender e absorver, e isso pode soar negativamente para ela, criando um bloqueio até. Um bloqueio para ela se desenvolver na vida, porque ela vai acreditar naquilo, vai levar como uma crença, e simplesmente ela não vai entender assim que pode ser algo que ela tem que desenvolver para melhorar. Ela vai achar que aquilo é uma barreira na vida dela, que ela é assim mesmo e que não tem jeito. E isso é muito cruel. Então tem que pensar muito bem no que vai falar quando você tem um relacionamento com as pessoas e que você talvez tenha algo para falar que não seja positivo, não tão bom, mas tem várias formas de você falar. Se você ama essa pessoa e gosta dela, procura uma forma de acolhimento, de amorosidade e não de julgamento, que não soe como julgamento. Acho que isso é o mais importante, tá, gente? O passo 8 é a aprendizagem com os feedbacks. Não é fácil receber feedback. De primeiro momento a gente sente aquela dor no coração, como se a gente estivesse falhando, e essa é a sensação mesmo, eu falhei e agora? Mas o feedback, gente, ele de primeiro momento ele é desconfortável, mas depois que você analisa, acolhe aquela emoção negativa de primeiro momento, que é eu não atendi as expectativas, eu não sou bom o suficiente, que é o gatilho mental que a gente tem quando recebe um feedback. Mas quando você analisa com calma, pensa, avalia as questões ali que a pessoa colocou, e você toma consciência de que, olha, nossa, realmente eu não tinha parado para pensar, eu faço isso mesmo, eu preciso melhorar essa habilidade aqui, isso não tá legal, eu acho que tá certo, eu acho que preciso rever algumas coisas em mim que eu não tinha percebido, tá? Então é assim, é escutar ativamente, né? E colocar ali o que isso de fato tem a ver com você ou não, né? Nem sempre os feedbacks eles vão realmente fazer ali uma transformação na sua vida, porque vem às vezes muito aí de julgamento pela experiência da outra pessoa, pelo perfil que ela espera que você tenha, mas nem sempre vai ser positivo. De primeiro momento, não. Nem o feedback de primeiro momento vai ser positivo pra gente. Porém, ele é fundamental para você melhorar. Não tem outro caminho. Por quê? Se eu tenho alguém ali do meu lado todo dia que fala que eu acerto o tempo todo, eu não vou prestar atenção nas minhas falhas e nos meus defeitos. Eu vou acabar agindo de uma forma que eu sou perfeita, eu faço tudo certo, tá tudo certo, porque ninguém me pontuou, ninguém me falou que eu tenho esse defeito, que eu preciso melhorar, né? Eu falo da forma que eu quero, eu acabo agindo sempre na minha intuição, e eu acho que tô certa, porque ninguém me falou que eu não fui assertiva, ou que eu não fui muito legal nas minhas palavras. Então, o feedback, ele é necessário e muito importante para nossa habilidade em se relacionar, em ser uma pessoa melhor. Então, você desenvolver esse processo de que é através do feedback que eu vou ter uma aprendizagem melhor, que eu vou evoluir melhor como profissional, como pessoa, como mãe, como pai, como um ser humano, eu vou estar sempre no melhor caminho. Nunca levar para o lado pessoal. O feedback, ele pode vir de um familiar, ele pode vir do melhor amigo, ele pode vir da sua liderança, ele pode vir de qualquer pessoa, mas lembra, o feedback, dependendo de quem vier fazer, ele vem para agregar na sua vida. Nós precisamos, como pessoas, de outras pessoas que nos digam o que a gente está sendo assertivo, o que a gente não está sendo tão assertivo. Ninguém desenvolve sem essa orientação. Não tem como. A habilidade de aprender está voltada quando eu estou interessada em melhorar.
Não tem como eu estar acertando sempre, sendo perfeita sempre. Não existe isso. A gente quer sempre ser assertivo e buscar a excelência. Mas lembrando que a gente está nesse caminho, não existe alguém 100%. Né? A gente está sempre aprendendo, sempre desenvolvendo. E são as pessoas à nossa volta que vai estar observando esse processo e nos alertando. Olha, você pode ser melhor nisso. Esse jeito que não tá muito bom, dá pra melhorar e tá tudo bem, né? Realmente eu posso melhorar, por que não? Por que não melhorar? Porque a gente tem que partir do princípio que a gente não sabe nada. A gente tá aprendendo, todo dia aprendendo. Aí quando eu penso assim, ó, é muita falta de humildade, tá? A gente achar que sabe tudo, não sabe. Não sabe. Porque tá tudo mudando, o tempo todo mudando, o tempo todo. E eu tô ali aprendendo, buscando, eu quero aprender, mas tem muita informação, gente. Hoje a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. O tempo inteiro, seu celular não para, sua agenda não para. É trabalho, é estudar, é gerenciar a casa, é cuidar dos filhos, é cuidar de você, da sua saúde mental. É tanta coisa e não para de chegar informação na nossa mente, não para. Então, seria assim, muito egoísta da nossa parte achar que a gente pode tudo, que sabe tudo, não sabe. Então a gente precisa de outras pessoas que nos dê feedback, que nos mostre o que a gente pode estar melhorando, o que pode ser, desenvolver um potencial, por exemplo. Às vezes a gente só enxerga que a gente sabe fazer só uma coisa, mas a gente pode fazer outras coisas que a gente não percebe. E de repente vem uma pessoa e fala pra você: nossa, você sabia que você tinha tal dom e que você faz muito bem isso? E você olha assim e fala: nossa, será? Nunca percebi isso. Então a gente fica tão no piloto automático, fazendo todo dia a mesma coisa, que a gente acha que tá perfeito, que tá maravilhoso, que a gente não precisa de mais nada, porque a gente já desenvolveu tudo o que precisava. E não. Pessoas prósperas, pessoas que têm abundância na vida, que são pessoas de mente pessoas assim que são extraordinárias de verdade. Elas são boas na maior parte de tudo que elas fazem. São pessoas que estão sempre buscando aprender coisas diferentes, coisas novas. Elas nunca estão satisfeitas com aquilo que elas já sabem. Elas estão sempre buscando um novo caminho. E isso é muito interessante, porque quando eu percebo que eu posso ser mais do que eu já sou e que eu tenho potencialidades que eu não desenvolvi, que eu posso desenvolver, eu vou ser sempre uma pessoa mais próspera. Por quê? Pessoas prósperas são pessoas que têm múltiplas fontes de renda, ela nunca vive de uma renda só. E se você observar essas pessoas, que tem várias, na rede social, então tem muita gente, elas fazem muitas coisas, elas se especializam em várias coisas, elas não têm só uma habilidade, elas não têm um único trabalho, elas têm um trabalho sim, mas elas desenvolvem outros projetos, elas estão engajadas, elas fazem outras coisas, e é incrível. É maravilhoso, porque você vê essas pessoas fazer com tanta vontade, com tanto amor, que o dinheiro vem como uma consequência na vida delas. É impressionante isso. Então, pessoal, eu falei aqui das oito práticas que vocês têm que fazer para desenvolver inteligência emocional. E eu vou falar aqui para vocês de um grupo que eu faço parte, que chama o Quinto Elemento, tá? Eu já divulguei aqui no meu Instagram algumas coisas sobre o Quinto Elemento. E se vocês puderem entrar lá no Instagram e dar uma olhada nesse grupo, que é incrível. É um grupo de 6 mulheres, onde cada uma tem o seu papel e onde a gente está fazendo podcast, dando dicas sobre empreendedorismo, sobre inteligência emocional, sobre autoconhecimento. Eu gostaria muito que vocês conhecessem, porque é um trabalho muito incrível, muito legal que a gente está fazendo. E a gente vai ter novos projetos aí para 2025, onde a gente vai estar engajando pessoas e fazendo mentorias muito legais para quem quer desenvolver o seu potencial de áreas que você ainda nem imagina que você possa trabalhar, mas que você pensa em empreender futuramente, fazer algo só para você aí, para você ter retorno financeiro, para você poder ter outra fonte de renda, que é que nem eu falo, a gente precisa ter várias fontes de rendas, não uma só, porque a vida, ela dá oportunidade para quem consegue enxergar os seus potenciais.
a vida, ela dá muita coisa que a gente muitas vezes não está desperto e preparado para sentir, para perceber que a gente tem outras habilidades, que a gente não nasceu só para fazer uma coisa, a gente tem outras capacidades que a gente não percebeu, ou que já tentou, mas se frustrou por algum motivo. Então, se vocês puderem dar uma olhada lá no YouTube, o Quinto Elemento tem vários podcasts já gravados e a gente vai estar fazendo mais podcasts esse ano e em breve eu vou trazer para vocês as novidades também desse grupo maravilhoso que eu faço parte, tá, gente? Um beijo e obrigada para quem participou, para quem entrou, e vai ficar gravado para quem não conseguiu assistir, tá? Um beijo, pessoal!